A Arca de Noé, uma construção monumental que levaria 120 anos para ser concluído, que representava esperança e salvação em meio à destruição iminente, abrigou a vida de muitos animais. Enquanto a história é amplamente conhecida, há um aspecto menos discutido que envolve criaturas que não foram autorizadas a embarcar. O que aconteceu com elas? Prepare-se para uma jornada intrigante enquanto exploramos não apenas a arca, mas também os mistérios que cercam o dilúvio e os seres que estavam à sua margem. Antes de falarmos sobre os animais que entraram na arca, vamos mergulhar nas profundezas dos oceanos que cercavam a Terra. Os mares, vastos e misteriosos, eram habitados por criaturas fascinantes e enigmáticas. Imagine os enormes peixes que nadavam nas águas, as feras marinhas que dominavam os abismos e os recifes vibrantes repletos de vida. Cada uma dessas criaturas desempenhava um papel crucial no ecossistema, mas havia um mistério ainda maior que pairava sobre os mares. Você sabia que durante a época de Noé, os oceanos eram mais profundos e extensos do que podemos imaginar? Os cientistas acreditam que muitos dos gigantes marinhos que conhecemos hoje não existiam naquele tempo, e as águas estavam repletas de seres que podem ter sido extintos ou mudado drasticamente com o passar dos milênios. Desde enormes lulas até predadores implacáveis, as profundezas escondiam segredos que poucos ousaram desvendar. Você já parou para pensar que, por se tratar de um dilúvio, esses animais marinhos podem ter sobrevivido e, devido a isso, até hoje existem criaturas marinhas misteriosas que vivem nas profundezas? Muitos dos seres vivos, especialmente aqueles que não estavam na arca, foram exterminados. No entanto, isso não significa que todos os animais marinhos que existiam antes do dilúvio desapareceram completamente. Após o dilúvio, os animais marinhos que sobreviveram nos oceanos poderiam ter continuado a evoluir e se adaptar ao longo do tempo. Muitas espécies de peixes, mamíferos marinhos e outras criaturas marinhas têm ancestrais que podem ter existido antes do dilúvio. A biodiversidade marinha que vemos hoje é o resultado de milhões de anos de evolução e adaptação. Vale lembrar que a Bíblia não fornece uma lista específica de quais espécies de animais estavam na arca ou quais sobreviveram ao dilúvio. Assim, a relação entre as criaturas marinhas antigas e as atuais é uma questão complexa que combina elementos de história, biologia e paleontologia. É possível que algumas das criaturas marinhas que existiam antes do dilúvio tenham sobrevivido, se adaptado e evoluído para dar origem às espécies que conhecemos hoje. Essa evolução pode ter resultado em mudanças significativas em suas características e comportamentos ao longo do tempo. A relação entre os eventos bíblicos e a ciência continua a ser um campo de discussão e pesquisa, levando em conta as diferentes interpretações e evidências disponíveis. O dilúvio, conforme descrito na Bíblia, foi um evento catastrófico que resultou na destruição da vida na Terra, exceto para Noé, sua família e os animais que estavam na arca. No entanto, havia uma presença mais sinistra à espreita nas sombras. Uma força que poderia muito bem ser a causa da corrupção que infestava a Terra. Noé, um homem justo, foi escolhido por Deus para preservar a criação. Ele recebeu ordens para construir a arca e garantir que a vida animal fosse protegida. Mas enquanto ele reunia sua família e os animais, havia uma entidade que não receberia o mesmo destino. Assim, a construção da arca começou, levando Noé a se deparar com muitos desafios. Imagine os dias em que ele olhava para o vasto mar, sabendo que criaturas como tubarões e outros monstros marinhos observavam de longe, aguardando o que estava por vir. Mas não eram apenas os seres marinhos que traziam mistério. Havia uma sombra que pairava sobre a humanidade, uma corrupção que ameaçava todo o mundo.
À medida que os dias se passavam, os ventos mudavam e a atmosfera tornava-se pesada com a promessa de destruição. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si aquelas que escolheram, como mencionado em Gênesis 6:2. Essa união entre os anjos caídos e as mulheres humanas resultou em uma descendência extraordinária e aterrorizante. Agora convido você a refletir. O que realmente eram essas criaturas que não entraram na arca? O que aconteceu com elas quando as águas começaram a subir? Prepare-se para a revelação, pois a resposta não é apenas intrigante, mas traz à tona as consequências do que ocorre quando o divino se mistura com o profano. Os nefilins, essas criaturas híbridas, fruto da união dos anjos caídos e das mulheres humanas. Esses seres eram descritos como gigantes, seres poderosos que dominaram a terra com sua violência e perversidade. Eles não foram permitidos na arca, pois suas ações corromperam o mundo de uma maneira que Deus não poderia ignorar. Finalmente, a porta da arca se fechou, e o dilúvio começou. As águas subiram e varreram toda a vida fora da arca, exceto Noé, sua família e os animais que Deus preservou. Assim, os nefilins pereceram nas águas, um testemunho das consequências de sua rebeldia. Mas a história dos nefilins não termina aqui. Sua influência persistiu nas gerações seguintes, reverberando através do tempo e moldando narrativas que ainda ecoam hoje. E assim, a história da Arca de Noé e dos nefilins se entrelaça em um fio de mistério e advertência sobre os perigos que surgem quando se ultrapassam os limites estabelecidos por Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários. Afinal, a história da Arca de Noé é uma lição sobre fé, corrupção e a esperança que ainda brilha, mesmo em meio às tempestades da vida. E olha só, tem um vídeo passando agora na sua tela que sei que vai gostar. Ele vai revelar mais mistérios sobre esses gigantes que habitaram a terra. Clique aí e aprofunde seus conhecimentos bíblicos. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.